Vamos ler juntos o verso 6, mesmo sentados. Mateus 28, 6. Vamos lá, todos juntos então? Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Esse é o texto da fala do anjo quando ali, no momento da ressurreição de Jesus, alerta as mulheres que cedo, de madrugada, foram ao sepulcro com aromas para então, assim, mais uma vez, tratarem e cuidarem do corpo de Jesus, como era o costume da época. Quando nós olhamos essa frase, ou nós a lemos e temos contato com ela, frase conhecidíssima, até por causa do evento especial que acontece com relação à fé cristã, nós percebemos que nessa única frase está embutida toda a essência da mensagem da Páscoa. O túmulo vazio e o Cristo ressurreto, ou Cristo ressuscitado. Nela está toda a essência da fé cristã. Essência essa que, após o evento, faz com que as mulheres, como bem sabemos, discípulos que foram também ao sepulcro após receberem a notícia, e também muitos outros, ao longo do início da igreja, afirmavam com veemência e com toda a certeza que o túmulo estava vazio e que Cristo estava vivo. E foi essa essência, essa doutrina, foi essa menção, foi esse proclamar que contagiou de forma expressiva a muitas pessoas que vieram a crer em Cristo. E afirmavam também, apesar de não terem visto ele como viram as mulheres, como viram os apóstolos, e muitos outros irmãos, como disse Paulo lá na carta aos Coríntios, que proclamaram, que mencionaram, que falaram ao longo das suas vidas e da sua história a respeito de um Cristo vivo e ressurreto. E foi justamente isso que trouxe aos seus corações toda a esperança e toda a fé em todo momento em que viveram. A ressurreição, claro que o evento da cruz é impactante para nós, e sem cruz não haveria ressurreição, e vice-versa. A ressurreição de Cristo é um evento extremamente glorioso, que revela a ação de Deus de forma poderosa e maravilhosa sobre, inclusive, as questões da própria vida humana, quando também Cristo ressurge. A nossa fé se fundamenta nessa questão relacionada à ressurreição, nessa certeza mencionada, inclusive, pelo presbítero Noé, orado também pelo presbítero Valdir, que é a ressurreição de Cristo. Sem ressurreição não há fé. Paulo nos ensina que se a ressurreição não existe, ou não existisse, melhor dizendo assim, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança tivesse apenas as questões relacionadas a essa vida, ou seja, não houvesse a ressurreição, não houvesse a vida possessa com Cristo, com Deus, seríamos infelizes, a nossa alegria seria passageira. E jamais seríamos alimentados no nosso coração de uma verdadeira alegria que nos impulsiona, inclusive nos faz acordar às 4, 5 da manhã, para estarmos juntos e assim nos lembrarmos, celebrarmos e nos remetermos a esse evento glorioso, histórico e fundamental para a fé cristã. Quando nós olhamos essa frase do anjo, ou a palavra dele, aquilo que ele falou primeiramente às mulheres, nós podemos perceber algumas coisas para o nosso lembrar e também para o nosso crescimento espiritual. Pois a ressurreição é o fundamento da fé cristã, e esse é o título da mensagem, né? Ressurreição, o fundamento da fé cristã. Há 3 importantes aspectos que nós podemos observar na ressurreição de Jesus, aproveitando-nos dessa frase do anjo. A primeira delas é o poder de Deus. Quando nós olhamos a primeira parte do texto, diz: ele não está aqui, ressuscitou. Ao afirmar que Cristo havia ressuscitado, o anjo revela o poder sobrenatural de Deus que ressuscita Jesus dentre os mortos. Claro, Jesus também é Deus. E ele diz: olha, ninguém tira minha vida, eu a dou. E se eu a dou, também tenho poder para tomá-la de volta. E foi o que ele fez.
Mas dentro desse bojo, a ação da Trindade, o poder de Deus é manifesto de forma sobrenatural e maravilhosa, algo nunca visto, experimentado na história. Se você pensar, mas Lázaro também ressuscitou antes, lembre-se que Lázaro ressuscitou para morrer novamente. O corpo dele veio à tona, mas ainda dentro das condições humanas. Cristo agora ressuscita em poder e glória, jamais será vencido novamente pela morte. Pelo contrário, como bem sabemos e oramos inclusive, ele venceu a morte. O poder de Deus se manifesta quando as limitações da condição humana e a própria morte, que é o nosso inimigo mais letal em todos os sentidos, físico e espiritual, é vencida por Jesus nesse momento quando ele ressurge. E o anjo então revela às mulheres o poder de Deus que emana do próprio Cristo a ponto de que ele venha a vir dos mortos de volta à vida. Absolutamente nada mais pode deter o Senhor. Se ele é poderoso para vencer a morte, não há nada que fique debaixo da sua autoridade. Se a gente quiser testar isso, experimente fazer uma planta seca vir à vida e perceba que não há condições para fazer isso. Muito menos uma outra pessoa. Muito menos nós mesmos, se viéssemos a falecer, a trazer a nossa própria vida de volta. Não há nada que possa fazer isso, a não ser o poder de Deus sobre todas as coisas, vencedor sobre tudo. Quando nós percebemos isso, nós podemos aprender algumas coisas. Primeiro, a confirmar a divindade de Jesus. Ele não está aqui, ressuscitou, mostra que ele era Deus, nada menos do que o próprio Deus, agora revestido de poder e autoridade sobre a morte. Revela ainda que sobre a morte e também sobre o pecado, há vitória em Cristo. Algo que também nós já experimentamos. Porque a Bíblia diz que apesar do nosso corpo, uma vez padecendo e vir a morrer, jamais pereceremos, pois a nossa vida eterna está garantida na pessoa de Cristo Jesus. Traz vida, através da ressurreição, Cristo traz vida, mesmo nas circunstâncias mais sombrias e desolantes da vida humana, pois Deus tem poder para restaurar e renovar a vida, mesmo em condições adversas. Ou seja, não importa como está a nossa vida, não importa as dificuldades que nós encontramos, não importa se você, por alguma razão, e como orado também nessa noite, ainda não teve a concepção desse poder e dessa verdade no seu coração, Cristo pode mudar a sua história imediatamente. E se por acaso há algum caos na sua caminhada, no seu coração e na sua existência, o poder de Deus é grandioso e maravilhoso para trazer vida em qualquer circunstância da sua vida. O poder que faz com que Cristo ressurja dos mortos não é apenas uma promessa ou uma garantia para algo que ainda se sucederá no futuro, embora isso já seja maravilhoso. Mas para hoje mesmo, para nessa manhã, os nossos corações ressurgirem, a nossa fé ressurgir, a nossa caminhada com Cristo brotar e ter vida. A tudo aquilo que cheira à morte, a desgaste, às coisas sombrias da caminhada humana, sejam vencidas pelo poder de Deus que pode habitar o nosso coração, ou que habita o nosso coração, para que tenhamos uma vida plena, uma vida em Cristo Jesus. Não sem as dificuldades do mundo, porque não é isso que ela promete, mas a certeza de que enquanto caminhamos, mesmo com essas circunstâncias da natureza humana e da vida humana, a termos no nosso coração a vida que transcende aquilo que nós vimos, que move o nosso coração a uma verdade e nos conduz à grande promessa de Deus para a nossa jornada. E é esse justamente o segundo ponto. Mas por segundo ponto, quero fazer uma leitura, você não precisa abrir, Filipenses 3, 7 e 11, que já estava me esquecendo, mas importante para pensarmos um pouco como o apóstolo Paulo pensava nessa jornada com relação à questão da vida dele e também da ressurreição, a qual ele também pregava a respeito de Cristo Jesus. Diz ele assim, Filipenses 3, 7 a 11, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio
para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E ele diz, para o conhecer. Conhecer o poder da sua ressurreição e conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, para o conhecer e conhecer o poder da sua ressurreição. O conhecimento daquilo que é extremamente maravilhoso e poderoso, do maior evento da história, é o desejo do apóstolo Paulo, e vai conhecendo à medida que ele avança, para que, em um momento oportuno, aquilo se torne completamente pleno na sua vida, quando de fato ressurgir de entre os mortos. E essa é a ideia do apóstolo Paulo, e é isso que a ressurreição trata, de poder de Deus sobre a vida daqueles que creem. Segundo lugar, então, como já havia dito, o segundo aspecto é o cumprimento da promessa. Se nós olharmos o verso, vamos perceber que diz, ressuscitou como tinha dito. Não ressuscitou de outra forma, mas exatamente como tinha anunciado, exatamente como tinha falado, exatamente como havia descrito. Em Mateus, no capítulo 16, verso 21, diz assim a Escritura, ou melhor, Cristo anunciando já a respeito deste evento aos seus discípulos, diz o seguinte, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Não só as Escrituras ao longo da sua trajetória, mas o próprio Jesus em vários momentos, e provavelmente, inclusive, alguns que não foram registrados, Jesus mencionava a respeito desse grande dia, falando que sim, seria submetido à morte, mas a venceria no terceiro dia e estaria então ressurreto dentre os mortos. E quando nós olhamos esse texto, percebemos que o anjo anuncia que Jesus faz isso conforme havia dito, conforme havia mencionado. Ou seja, há um cumprimento cabal da promessa de Cristo e da promessa das Escrituras a respeito deste evento e, claro, de muitos outros que nós conhecemos muito bem a respeito do próprio Jesus e de tudo que Deus faz na história da vida do seu povo. Ou seja, ele cumpre cabalmente cada promessa da Escritura. Isso faz algumas coisas acontecerem. Primeiro, confirma a sua messianidade, ou seja, ele é aquele prometido. No tempo de Jesus, em outros tempos também, muitas pessoas surgiram dizendo-se ser alguma coisa diante do povo de Israel e da história religiosa do povo. Alguns afirmaram, inclusive, ser o Messias. Se até nos nossos tempos tem quem se afirme a ser Messias, né? Imagina naquela época, naquele caldo cultural tão grande e naquela oportunidade quando aparentemente muitas coisas das profecias se cumpriam. Homens se levantaram dizendo, olha, eu sou aquele que foi prometido, né? No entanto, padeceram, e a própria Bíblia mostra isso de alguns casos, né? Vieram a morrer, conforme Atos, quando é mencionado alguns desses homens que se levantam, ajuntam gente, prometem alguma coisa e de repente viram pó e cinza e todas as suas ideias perecem. Mas quando chegamos a Cristo, percebemos que a promessa é cabalmente cumprida, fazendo com que ele seja identificado de uma vez por todas como o Messias prometido, pois além de cumprir todas as promessas referentes ao Messias ou ao Cristo, ele ainda ressurge poderosamente dentre os mortos. E é por isso que o anjo vem, ele desce e diz às mulheres justamente isso, ressuscitou como tinha dito, como tinha mencionado. Isso faz ainda a gente saber e lembrar que com essa ação ou com a própria ressurreição, Jesus valida a credibilidade das Escrituras e da própria fidelidade de Deus. Ou seja, passam os discípulos, de uma vez por todas, ao crerem na ressurreição de Cristo, a confiarem plenamente no que as Escrituras diziam. Assim como os discípulos de Emaús.
quando Jesus caminha com eles e diz: olha, vocês precisam dar atenção às Escrituras. Não sejam assim com o coração tão endurecido. E mencionando Moisés, mencionando a lei, mencionando os profetas, possivelmente salmos, né? Jesus então vai abrindo os olhos daqueles discípulos, os discípulos de Emaús, a ponto de quando Jesus parte o pão, saem dos seus olhos toda a obscuridade e eles percebem quem estava com eles ao longo de todo o caminho. O seu coração, os seus corações ardem fortemente a ponto de não mais conseguirem ficar na sua casa, mas retornarem de Emaús para Jerusalém, mesmo no momento mais escuro da noite, com todos os perigos daquele caminho, porque os seus corações estavam impactados pela realidade agora entendida e a compreensão de que sim, aquilo que havia sido prometido agora é fielmente cumprido por Deus e na pessoa de Cristo. Sendo Ele, sim, o Salvador, o Senhor, o Messias, o Cristo, aquele que havia morrido, como eles mesmos relataram ao próprio Jesus, mas que agora vivia poderosamente. E eles não se aguentam no coração e retornam para anunciar aos discípulos a respeito disso. O cumprimento da promessa da ressurreição confirma essa identidade de Cristo, traz credibilidade às Escrituras. Se tudo até aqui foi cumprido cabalmente, é fato que quando Cristo voltar, realmente tudo será cumprido conforme a palavra de Deus. E uma vez então tendo essa expectativa e essa esperança no nosso coração, confiantes na ressurreição, ou seja, que Cristo de fato ressuscitou, a nossa fé pode sim ser fortalecida, inclusive nessa manhã, através da esperança oferecida, através da vida eterna declarada, por causa de uma grande obra de Cristo Jesus, que é também a ressurreição. Eu digo também porque, claro, todo o evento vem junto, né? Nascimento, todo o ministério, a morte na cruz, a paixão, a morte e também a ressurreição. É um conjunto de obras, ou uma obra só, em várias disposições, realizada por aquele que tem poder sobre todas as coisas e jamais deixa de cumprir plenamente a sua promessa e com relação à nossa vida, a minha e a sua, tudo aquilo que ele prometeu será cabalmente cumprido através do seu poder e através da sua graça. Terceiro e último lugar, quando nós olhamos a frase do anjo, que revela o poder de Deus. Ele não está aqui, ressuscitou. Quando mostra, anuncia o cumprimento das promessas ou das próprias profecias da Escritura e promessas de Deus, quando ele diz, ressuscitou como tinha dito, faz com que, ao olharmos o final do texto e ele dizer, vinde ver onde ele jazia, assim trazer-nos também a nós, como as mulheres, um convite ao testemunho, um convite à proclamação, um convite ao anúncio. No caso delas, vendo inclusive o próprio túmulo vazio. Claro, depois encontraram-se com Jesus. Mas quando nós olhamos ainda, né, como adendo a este ponto, o verso de número 7, observe a continuidade dessa fala do anjo e o convite a essa proclamação. Ele diz, ide, pois depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Mais tarde, aqui no próprio texto que lemos no começo do culto, elas se encontram com Jesus, né, na caminhada. E lá no verso de número 10, o próprio Jesus agora lhes diz, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. É um convite ao anúncio, né? Um convite ao testemunho. O anjo faz esse convite às mulheres, Jesus a elas próprias, e depois incentiva que os discípulos também tenham essa experiência ao encontrarem-se com Jesus. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 3, diz assim a palavra de Deus, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Observe, para uma viva esperança mediante a ressurreição.
Nós temos essa viva esperança no nosso coração, mas a Escritura nos convida a que este evento, essa maravilhosa essência da fé cristã, seja compartilhada, compactuada, seja divulgada, seja experimentada por outras pessoas que não têm ainda a mesma esperança no coração. Ele nos regenerou para uma bendita esperança. E há muitas outras pessoas que não têm esse conhecimento no seu coração, vivem uma fé vazia, religiosa, vivem uma experiência de mundo sem Deus. E ainda que algumas alegrias lhes cheguem ao coração ao longo da jornada, não podem ter essa fé viva e essa esperança real, que transcende as experiências, às vezes, difíceis dessa vida, que é justamente aquilo que nos sustenta, aquilo que move o nosso coração, aquilo que, embora às vezes ao sofrimento da existência humana, nós ainda continuamos com esperança, continuamos a jornada. Nossa fé é alimentada por esses eventos, pela lembrança deles e pela própria ação poderosa de Cristo Jesus nos nossos corações através do seu Espírito Santo, quando nós nos lembramos disso e temos essa certeza e essa confiança nos nossos corações. Uma das coisas que transformou a vida da população do primeiro século, nesse primeiro momento, quando a igreja é impactada por um evento fantástico como esse, é justamente o anúncio da ressurreição de Jesus, que estava plenamente na boca dos discípulos, dos apóstolos e de todos aqueles que começaram a se converter e assim acreditando piamente na ressurreição, mesmo não tendo visto a Cristo, mas convencidos pela ação do Espírito Santo no seu coração, fizeram com que essa mensagem chegasse a todos aqueles que eles encontrassem na jornada da vida, grandes e pequenos, servos e reis, súditos, governadores, homens de autoridade, mulheres importantes, pessoas que também precisam dessa esperança nos seus corações. Pessoas que são alcançadas mediante a nossa convicção de que Cristo vive. E quanto mais convicção temos de que Cristo vive, maior a mensagem nos nossos lábios que isso é uma realidade. Quanto mais temos a plena ciência de que isso é um fato verdadeiro, real e importante da fé cristã, mais desejamos no nosso coração que as pessoas em nossa volta saibam disso. E isso é uma tarefa anunciada pelo anjo, nesse caso, para que as mulheres vão e falem, mas, em suma, é uma tarefa minha e sua, de anunciar aquilo que nós experimentamos no nosso coração. Os discípulos, um deles, não me lembro se Pedro ou João agora, ao escrever a sua carta, aqui no final do Novo Testamento, diz, olha, as nossas mãos o apalparam, os nossos olhos o viram, nós não temos como deixar de falar a respeito disso. Inclusive Pedro e João, quando também ameaçados pelos religiosos de sua época, no começo da igreja, ali no capítulo 3 ainda, eles dizem por resposta às autoridades que os ameaçam para que eles não falem mais o nome de Jesus, eles respondem da seguinte maneira, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Quando o nosso coração está cheio de fé, quando nós temos certeza da obra de Cristo na nossa vida, quando a ressurreição é um fato para nós, indiscutível, relevante, poderoso, atual, os nossos lábios proclamam a glória de Deus manifesta na ressurreição de Cristo Jesus. Somos chamados a sermos testemunhas desse evento. Como se o próprio anjo dissesse a nós, aqui não as mulheres apenas, ide e anunciai, ide e mencionai, ide e falar, ide e proclamai. Vão e falem a respeito disso. No caso da ressurreição de Jesus, o testemunho é crucial, porque é através dele que a mensagem de esperança da ressurreição e da vida eterna se espalha, chega ao coração de pessoas, de vida de familiares, de amigos de trabalho, de pessoas que estudam conosco e daqueles que estão à nossa volta carentes de uma vida melhor, carentes de uma vida com Deus, carentes de receber em si a mesma esperança que nós temos.
e guardar no nosso coração uma esperança tão maravilhosa, uma certeza tão plena, não é lícito diante daqueles que carecem da graça e da glória de Deus, como carecemos um dia e fomos alcançados por alguém que anunciou, que talvez não tenha pregado formalmente num púlpito, mas que tenha anunciado através do testemunho da sua vida, através da alegria do seu coração, através da fé que perpassa as circunstâncias caóticas dessa vida, na esperança de que aquele sim, que ressurgiu dentre os mortos, fará com que venhamos a ressuscitar também. Portanto, meus irmãos, que em mais essa Páscoa, mais uma, que não é apenas um evento de calendário, porque a ressurreição e o fato dela está presente nas nossas vidas todos os dias, não seja apenas uma celebração ritual, apenas algo para cumprir questões da nossa consciência. Não, de fato, nada disso, mas um encontro pessoal, real e verdadeiro com Cristo ressurreto. Por isso viemos aqui nessa manhã. Sendo assim, concluindo, que possamos, primeiro, fortalecer-nos no poder da ressurreição. Segundo, alegrar-nos na certeza do cumprimento das promessas de Deus sobre a nossa vida. E, em terceiro lugar, responder ao chamado para testemunhar da verdade transformadora do Evangelho por causa do poder da ressurreição de Cristo Jesus. Que possamos, então, viver a cada dia em comunhão com o nosso Deus, em comunhão com Cristo, conscientes de que Ele vive e está reinando e reinará para todo sempre. Amém. Oremos ao Senhor, queridos. Em seguida, o nosso coral estará entoando louvor. Querido Pai Celeste, obrigado por essa manhã, Senhor. Com alegria já oramos com os nossos irmãos, já entoamos louvores ao Teu nome, porque sim, o Senhor vive, ressurgiu dos mortos, está à destra do Pai, reinando e governando eternamente, de onde um dia virá, e também fará com que todos aqueles que já partiram também ressurjam dentre os mortos e vivam para sempre com o Senhor. E assim será também, meu Deus, se por alguma razão o Senhor não vier até lá enquanto estivermos, ó Deus, neste mundo, para que se um dia também partirmos, ó Deus, e Cristo não tiver voltado, teremos, ó Deus, a felicidade de não, ó Deus, nos perpetuarmos numa tumba fria, vazia, Senhor, de mundo, de vida, mas pelo contrário, Senhor, seremos ressurretos para a alegria, para uma vida eterna, para, ó Deus, desfrutarmos da Tua companhia e de deleites, ó Deus, jamais experimentados nessa vida humana. Tudo por causa do poder de Deus, da ação de Cristo, que deu a sua vida por nós, mas também tomou ela de volta, Senhor, vencendo a morte e ressurgindo, meu Deus, nos trazendo toda a esperança, toda a alegria, toda a certeza e confirmação para os nossos corações, de que também, ó Pai, com relação a nós, todas as coisas desta vida, deste mundo, inclusive a morte, estão vencidas através da obra de Jesus. Pelo qual, ó Deus, tendo essa consciência, essa certeza no nosso coração, te louvamos nessa manhã e colocamos a nossa vida mais uma vez nas Tuas mãos. Entregamos, ó Deus, a Ti, Senhor, pois Tu és aquele que faz ressurgir dos mortos a cada um daqueles, ó Deus, que entregam a sua vida ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, ainda, meu Deus, enquanto aqui vivemos, entregando a nossa vida ao Senhor, sabemos que tudo o Senhor pode fazer ressurgir. Não é apenas uma promessa que se dá com relação ao nosso corpo, mas ao nosso coração, à nossa alma, Senhor. Se por alguma razão te peço ainda, meu Pai, que alguém que aqui chegou nessa manhã, com tristezas no seu coração, desanimado com relação a algo relacionado à sua vida, meu Pai, que nessa manhã, ó Deus, pelo poder que há em Cristo e pela graça que emana do alto sobre as nossas vidas, o coração vivifique, Senhor, a fé ressurja, meu Deus, e a caminhada com Deus seja renovada, para que a experiência do coração com relação a essa grande obra do Senhor, trazida a nós pela fé, venha, Senhor, a sarar, a curar, a restaurar, a vivificar a alma de cada um de nós aqui presentes. E é nessa certeza e nessa convicção que vamos seguindo, ó Deus, a jornada da nossa vida diante do Senhor,
Por isso, nesse instante, queremos celebrar e exaltar o teu nome por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Em nome de Jesus oramos nesse instante. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Nosso coral vai cantar a canção que já é correspondente à ceia que faremos em seguida, meus irmãos. Querem ficar, meus amados, para a próxima canção? Podem ficar, tá bom? Enquanto isso, nós vamos ler Isaías, meus amados, no capítulo 52, verso 13, até o capítulo 53, verso 12. Isaías 52, 13, meus irmãos, diz assim então a palavra de Deus. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando derei-lhe a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.